Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os níveis de evidência, tá? O que vocês podem confiar mais e o que vocês devem olhar com mais atenção, tá? Novamente, não é porque um estudo, às vezes, ele não é... Que nem a gente estava falando antes de suplemento, que não tem estudos com qualidades, assim, a maior parte dos estudos tem viés, tá? Mas não quer dizer que vocês não possam utilizá-los, tá? Isso quer dizer que vocês precisam ter senso crítico, tá? E sabedoria na hora de usar essas informações. Então, o que é mais confiável? Revisão sistemática e meta-análise, tá? São os mais confiáveis, são o pico da nossa pirâmide, é um dos estudos mais difíceis de ser feitos, tá? Ensaios clínicos randomizados, novamente falando, tá? Principalmente quando você pega um ensaio clínico de vários centros, tá? Ele é mais fidedigno, tanto pela quantidade de pessoas que vão estar inclusas nesse estudo, quanto pelo rigor que é utilizado. Depois disso, estudos de coorte, tá? Estudos caso controle. Lá embaixo, estudos transversais. E por último, aqui, estudos in vitro e pesquisa em animais. Por quê? Será que é um estudo que não é feito metodologicamente confiável? Não, pelo contrário. É muito fácil eu fazer um ratinho seguir regra. Não seguir regra, mas é muito fácil eu dar o meio para o ratinho, né? Eu posso controlar a alimentação, temperatura, nível de atividade física, tudo. Dar o remédio, fazer uma cirurgia. Eu basicamente controlo o meio inteiro, tá? Só que nem sempre eu consigo extrapolar isso aqui para humanos, tá? Nem sempre o que vai dar efeito no ratinho, ou a dose que vai dar efeito no ratinho, tá? Mesmo que seja em proporção, nem sempre ela vai ser fiel ao que acontece no humano, tá? Então, muito cuidado quando a gente pega estudos em animais e a gente parte do princípio que aquilo funciona. Ou que o risco é o mesmo. Pode não ser, tá? Quando a gente faz isso, nós estamos pulando estudos de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Nós estamos pulando a avaliação de benefício e risco, tá? Que são extremamente importantes. Outra coisa, às vezes a pesquisa dá um resultado bom, que algum medicamento é eficiente quando analisado em rato ou in vitro. Mas, às vezes, a dosagem dessa medicação que foi utilizada no ratinho ou no in vitro é tóxica para humanos, tá? E justamente foi eficiente por conta dessa dosagem muito alta. Então, isso é outra coisa que também nós temos que ter atenção. Eu falei, usei 300 mil vezes a palavra viés hoje. O que é um viés? Viés é qualquer problema ou qualquer dificuldade que reduz a confiabilidade no nosso estudo, tá? Existe algum estudo sem viés? Não. Impossível, tá? Se algum estudo não escreveu a partezinha de limitação, é porque ele não quis escrever ou não prestou atenção nisso. Mas todos os estudos têm limitação, tá? Só que a gente tem limitações e tem vieses que afetam totalmente a qualidade e a confiabilidade do nosso artigo. E nós temos viés que não colocam nossos dados tanto em questionamentos, tá? Então, isso a gente tem que avaliar com cuidado, tá? Eu posso ter um viés desde pacientes que não aderiram bem ao medicamento, tá? 10%, 15% da minha amostra não aderiu à medicação. Assim como eu posso ter viés de ter avaliado errado esse paciente, tá? Então, qual deles reduz a confiabilidade do meu artigo, tá bom?
Então, quais são os principais, onde a gente tem que tomar atenção, tem que ter atenção, tá? Onde nós temos que cuidar para não ter viés? A população de estudos, tá? Desde escolher uma população específica para participar, desde uma população que seja heterogênea, viés do entrevistador. Lembra que eu coloquei o exemplo para vocês da questão do questionário de 24 horas? Você responder o paciente com julgamento e o paciente alterar a resposta dele? Isso é um viés do entrevistador. O entrevistador, de uma forma involuntária, está deixando o paciente constrangido e ele não vai responder com veracidade. Além disso, será que esse entrevistador, esse avaliador, se ele sabe o que o paciente está tomando, ele também não pode modificar a forma de avaliação dele ou até mesmo não acreditar no dado que ele está apresentando? Será que esse avaliador é treinado, capacitado para fazer essa avaliação? Viés de instrumento, tá? Será que o instrumento que eu estou utilizando é o melhor instrumento? Será que, ali no caso do Gabriel, que ele perguntou sobre estética, se eu fizer uma avaliação, tá? Aplicar um ácido X na face de uma paciente, avaliar apenas com questionário e usar algum software que identifica textura da pele, água, componentes em si, ou até mesmo que estamos falando de fotografias com análise 3D, que identifica rugas, manchas e tudo mais. Qual que é mais confiável? Eu só aplicar o questionário ou eu usar desses instrumentos e mais o questionário para ter esse retorno? É usar instrumentos mais o questionário, né? Então, outra coisa, vou usar o exemplo da bioimpedância de novo. Bioimpedância, não sei se vocês sabem, mas ela não é tão fidedigna em pacientes que têm ou diabetes ou lesão renal, por conta tem muita alteração de fluidos, tá? A gente tem um estudo que a gente está fazendo no Unicamp, que é para ver DAPA em pacientes com função renal, na verdade, disfunção renal, pacientes em diálise. E a gente tem o tempo para fazer isso. Se eu fizer densitometria óssea no paciente antes da diálise ou após a diálise, eu altero totalmente o resultado, assim como bioimpedância, tá? Então, tudo isso tem que estar descrito. Se é uma chance de confundir o resultado do meu estudo, eu já tenho que tomar medidas e descrever isso, tá? O meu estudo que foi publicado, que era da dapaglifosina com relação de massa magra por massa total, nós tivemos um viés, assim, que foi da densitometria óssea. Então, a gente fez densitometria óssea, tratou por 12 semanas e repetiu a avaliação. A densitometria óssea, ela não separa o que é água e o que é massa magra, o que é músculo, tá? Ela estima a massa magra, e aí engloba tudo, tanto músculo quanto água. A dapaglifosina tem um efeito diurético nas primeiras semanas. Então, eu não sei se nas primeiras semanas eu posso ter perdido músculo ou se eu apenas perdi água. E como eu não analisei fluidos, eu não tenho essa resposta. Então, isso é um viés do instrumento, tá? Além disso, esse instrumento está calibrado, não está calibrado, está em condições de uso, não está em condições de uso, tá? Normalmente, que nem o Dexa que a gente usa, no trabalho, está lá. Tem um paper principal, que está descrito todo o método detalhadinho, tem os outros que citam esse artigo principal, e lá está descrito as calibrações que faz, qual que é a manutenção, justamente para garantir que o instrumento estava apto para realizar um estudo. A amostragem, mesma coisa que a gente falou aqui da população do estudo, e além disso também tem os critérios de cegamento e randomização, tá? Viés de memória, em estudos retrospectivos, ou até mesmo em algumas avaliações, como um recordatório alimentar. Será que esse paciente realmente sabe o que ele comeu? Além disso, o paciente não leva cápsulazinha de remédio no dia do retorno, né? Como que eu vou calcular a adesão? Ele pode simplesmente falar o número, tá? O paciente não lembra muito bem
O paciente teve um desmaio e não consegue lembrar muito bem por que ele teve esse desmaio. Então, são várias coisas que podem prejudicar um pouquinho o andamento do nosso estudo. Intervenção. O tipo de intervenção. Será que essa intervenção, o tempo está adequado, está correta, a dosagem está correta? O medicamento, o procedimento é adequado para aquela situação? O comparador também tem um mecanismo de ação semelhante? Tem um propósito de ser aquele comparador? Ou não? Tempo de intervenção, né? Da pagliflozina eu fiz com 12 semanas. Poderia fazer com 2 anos. Mas será que em 2 anos eu ia conseguir saber qual que foi a perda inicial? Com 12 semanas eu não consigo saber qual é o resultado de 2 anos. Outra coisa, tem medicamentos que demoram mais para fazer efeito, tem medicamentos que o efeito é mais agudo. Tudo isso tem que ser adequado e avaliado conforme a medicação e também a avaliação que você quer. Eu, como analiso massa muscular, eu não consigo esperar que esse paciente, em 3 semanas, 12 semanas que seja, ganhe muito músculo. Principalmente quando eu trato de idosos e diabéticos, não é verdade? Eu preciso de um tempo maior para identificar essa diferença. Tecido ósseo, mesma coisa. Eu não consigo avaliar em um tempo muito curto, porque são variáveis que demoram muito para ter diferença. Então, a minha intervenção e a minha avaliação, ela tem que ser adequada tanto para a medicação, quanto para o que eu quero estudar, para a doença que eu quero estudar, ou até mesmo para o fator de risco que eu quero estudar. E análise estatística.